Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sexta-feira, 5 de abril de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para trazer mais uma pérola da graça de Deus. Uma palavra de despertamento, uma palavra de reflexão, uma palavra de entendimento, uma palavra para mostrar o que na verdade acontece dentro dessas sinagogas. Uma palavra para mostrar como os religiosos, principalmente os evangélicos, eles se comportam dentro da religião. Por isso o tema de hoje é: os religiosos estão perdidos dentro da, religião, mesmo cumprindo normas e leis. Eles carregam sentimentos de culpa. Este é o grande problema dos religiosos. Consciência pesada, sentimentos de culpa. Nós podemos falar isso com bastante propriedade porque nós viemos de lá. Nós sabemos o que estamos dizendo, o que estamos falando. Eu que passei lá quase 50 anos, eu me lembro na minha juventude, quando chegava a tal semana da Santa Ceia. O terror já começava uma semana antes. Os dirigentes dizendo: irmãos, no próximo domingo, Santa Ceia. Ó, cuidado, vigia, para não pecar. É o dia da comunhão com Deus. Se você pecou, se você fez algo, peça perdão. Confesse os seus pecados. Tinha um culto às terça-feira que era chamado os famosos cultos de membros. E ali, naquele culto de membro, as pessoas procuravam os líderes para confessar para eles aquilo que tinham feito, principalmente a juventude. A fila era imensa, a fila era grande, antes da tal, Santa Ceia do Senhor. A fila do perdão. Aí no dia, o pastor, o presbítero, o líder chamavam as pessoas que haviam confessado para ir à frente, antes de comer o pão e de tomar o suco, beber o suco, para dizer para a igreja o que eles tinham feito. Era assim que acontecia. Quem viveu essa época sabe do que eu estou falando. Então, o sentimento de culpa, consciência pesada, tem feito de muitos religiosos o que nós vamos tratar aqui, que são os perdidos dentro, das igrejas. Quantos dentro dessas instituições religiosas se acham um modelo de cristão? Tem muitos que se acham um modelo de cristão. São os certinhos. Querem se tornar exemplos ou modelos para todos. Andam com as suas indumentárias, não faltam às reuniões, bajulam os seus líderes, os seus principais líderes. Então eles se posicionam como modelo de cristãos, de crentes. E alguns pensam que na verdade são. Eles se acham convencidos de que são modelos. Mas quantos estão perdidos dentro desses lugares? Perdidos sim. Daí surge: é possível estar perdido dentro, da igreja, se ali é chamada
por eles de igreja, é possível estar perdido ali dentro. Quando eles pregam, quando eles ensinam, que vão em busca dos perdidos. E que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador e se batiza nas águas, ela deixou de ser um perdido. Então parece até um contraditório isso, né? Se nós estamos afirmando que dentro desses lugares existem os perdidos. Quando eles ensinam que os perdidos são convencidos por eles a aceitarem Jesus e participar agora, dentro desses lugares, como uma pessoa corretíssima, como uma pessoa perfeita, como um modelo de exemplo para os demais. Infelizmente, é sim possível encontrar perdidos dentro das sinagogas. Existem os que estão perdidos fazendo coisas erradas, enquanto ninguém vê. Isso já não é de agora, isso já é de muito tempo, muitos anos atrás. Eu não vou passar pano quente. No meu tempo, na minha juventude, se fazia, principalmente os jovens, muitas coisas escondidas, até porque as proibições eram demais. Hoje, muitas coisas estão vindo à tona por causa da internet, por causa do celular. E existe dentro desses lugares uma outra classe de perdido. São os que fazem tudo direitinho. Já não são aqueles que fazem escondido. Cumprem aparentemente tudo que o seu líder religioso manda fazer. Como eu sempre digo, aquela brincadeira, Bento é o frade na boca do fogo. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Então esses vivem preocupados, muitas vezes com detalhes de regulamentos, de normas, mas assim como os demais estão completamente perdidos. Quantos desses perdidos que se acham um modelo de cristão não cumprem com as suas obrigações também fora desses lugares? Dentro do templo são uma coisa, e fora do templo outra coisa completamente diferente. São os das duas caras, ou das duas faces. São aqueles que às vezes no seu lado profissional são desonestos nas suas profissões, não honram os seus compromissos assumidos, não cumprem com as suas obrigações como profissionais. Muitos pegam dinheiro emprestados e não pagam. Como existem crentes caloteiros, desonestos, que não cumprem com seus deveres, com as suas obrigações, mas lá dentro das sinagogas eles são modelos, são exemplos. Quantos têm gato de água, gato de internet, gato na luz, e são até dizimistas fiéis? Essas pessoas são membros dessas instituições, cujos líderes se preocupam muitos com o quê? Com normas, com preceitos, com achismo, com regulamento, com leis. Lá dentro desses lugares tem o tal da relação do que se pode fazer e do que se não pode fazer. Fazer isso é pecado. Fazer isso é errado. Deus vai pesar a mão sobre você. Deus vai te cobrar. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então eles vêm com essas ameaças sobre os filhos de Deus que estão lá, cegos e perdidos, guiados por outros cegos. Então fazer isso é pecado, e fazer aquilo é pecado também. Ou você tem que fazer e também tem que deixar de fazer. A lei, querido, tinha 613 mandamentos do Torá. Eram os 248 positivos e os 365 negativos. Como
se a cada dia, já que eram 365 negativo, se dissesse: você está cometendo uma transgressão da lei. Então, nesses lugares que eles chamam de igreja, lá tem o que? Ritos, liturgias, preceitos, rudimentos cerimoniais, que por mais que eles se esforcem, eles não conseguem cumprir. Jesus de Nazaré, ele disse que a lei era dura. Ele disse que o fardo era pesado. O jugo era severo. Mas que eles viessem a ele, porque o seu fardo, o fardo que ele estava se referindo, não era o da lei. O da lei, ele já havia dito que era pesado. O fardo que ele estava se referindo, ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, os líderes impõem um conceito errado de Deus. Imaginam que Deus está assentado no seu trono de justiça. E lá no seu trono de justiça, Deus está ditando as regras, com um rosto sério, com uma vara na mão, pronto para castigar os que assim não cumprirem. Os que assim não cumprirem o quê? Os preceitos dos homens, os achismos dos homens, as ordens dadas por esses impostores que se intitulam pastores, que se dizem vocacionados, separados por Deus para comandar um tal rebanho que eles dizem que Deus que os entregou. Chamam os filhos de Deus de ovelhas, quando na verdade os filhos de Deus nunca foram ovelhas, nem tampouco os filhos de Deus, o povo de Israel. Eles eram ovelha. Quando Jesus diz que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não estava chamando os judeus de ovelha. Ele usou uma figura de linguagem. Ele procurou falar dentro do entendimento e da cultura judaica. Os judeus, eles lidavam com rebanhos, com ovelhas. Havia os pastores de ovelhas. Eles conheciam muito bem essa situação. Então Jesus disse: eu vim buscar e salvar. Assim como os pastores buscam salvar as suas ovelhas quando elas estão fora do aprisco, quando elas estão fora do redil, distanciadas, e os pastores vão em busca delas. Eu vim buscar e salvar vocês, livrá-los da lei que vocês não conseguiram cumprir. Eu vim cumprir por cada um de vocês, e vou fazer isso como ele fez. E no final disse: está tudo consumado. Então esses líderes religiosos exigem o fiel cumprimento de todos os seus achismos, de todos os seus preceitos, de todas as suas normas, de todos os seus regulamentos. São reuniões e mais reuniões que eles realizam dentro desses lugares, criando cada vez mais normas, fardos para colocar sobre os ombros dos filhos de Deus que lá estão. E eles, por não ter a mente aberta, por não ter o entendimento, mesmo sendo filho, mas não são guiados pelo Espírito Santo, se deixam levar por esses impostores, por esses homens que usurparam esses títulos, mentindo que esses títulos foram dados por Deus. Sim, houve um período na história. Paulo fala disso quando escreve aos Efésios, que a uns ele deu dons de pastores, sim, de apóstolos, evangelistas, profetas e mestres. Foi para que viria sobre eles um período de grande tribulação. O juízo viria sobre eles. Eles haviam ouvido isso do próprio Cristo Nazareno. Lógico que mexe com o psique. E muitos estavam preocupados com esses dias que estavam por vir.
E eles, na verdade, não queriam passar por essa grande tribulação. Mas Jesus havia dito aos seus discípulos que fosse ao mundo de Israel. Se cresce no entendimento, seria salvo. Se não cresce no entendimento, seriam condenados. A quê? A grande tribulação. E então esses que receberam os dons de apóstolos, de profetas mestres, foram consolados, foram confortados. Era uma palavra para confortá-los, para edificá-los, para alertá-los sobre esses dias difíceis que viriam. Então Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele pregava assim, consolava uns aos outros com esta palavra. Então, esses líderes estão preocupados com a imagem das suas instituições. É com isso que eles estão preocupados, com a organização. Eles não estão preocupados com a vida espiritual de quem quer que seja, nem com a deles. Até porque eles não entendem e não sabem o que é ser espiritual, porque eles são carnais e vivem na prática das obras da carne, voltado para este mundo que nós daqui não somos e não pertencemos a ele. Eles não conhecem o mundo espiritual de Deus, não vivem aqui como nós, que temos o entendimento já assentado com ele nas regiões celestiais. Andamos em espírito, reinamos em vida, crescemos no conhecimento de Deus. O nosso alimento é esse, é forte. O nosso alimento é forte, é sólido. Não somos mais menino, não vivemos mais como menino, pois alcançamos a idade adulta. Mas eles continuam lá meninos, alimentados com leite, guiados por homens simples mortais, que estão indo em busca de status, de aparições, de serem modelos, e com isto alcançarem as suas conveniências, os seus interesses, vivendo nas maiores mordomias, porque não gostam de trabalhar. Essa é a mais pura verdade. Se preocupam mais com o exterior e não estão nem aí pelo que ocorre no interior do coração dos seus subalternos, dos filhos de Deus que lá estão. Então, os perdidos na igreja cumprem todas as normas e leis. Quantos deles são muitos ativos, não perde uma reunião? Dia de domingo passa o dia todo dentro da sinagoga. Não são capazes de passar um dia com a sua família. Preferem permanecer dentro desses lugares. Participam de programações, são festas e mais festas, congressos e mais congressos, seminários. Eles estão sempre inventando uma atividade. Você passa na porta dessas sinagogas e lá nas placas estão o que eles programam para realizar durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de tal hora a tal hora. É com essas coisas que eles estão preocupados, porque quanto mais reuniões, mais ofertas, mais dízimos, mais eles arrecadam. E essas pessoas que seguem esses homens, muitas das vezes são apontados como exemplos para os outros. Quantas das vezes eu vi isso? O líder maior mandar um determinado ficar de pé e ali começar a exaltá-lo, enaltecê-lo, dizer para os demais o que aquele ali faz, para que sirva de modelo para os demais. Eles estão preocupados com a aparência, eles não querem nem saber do que essas pessoas fazem fora desse contexto de igreja. Porque o que importa são as suas ofertas, o que importa são os seus dízimos, o que importa são os serviços que eles prestam a favores desse sistema religioso. É disso que os líderes estão interessados. Então essas pessoas, apesar de cumprirem todas essas coisas que eu já mencionei aqui, no fundo, elas estão perdidas. Quando nós lá estávamos também perdidos, pensando que estávamos agradando a Deus,
se submetendo à vontade de Deus. Acreditavam que esses homens eram anjos da igreja, profetas ungidos de Deus. E ai daqueles que falassem mal, que tocassem em um deles. Porque eles ameaçam com maldições, e eles amaldiçoam mesmo. Eles amaldiçoam, só que essas maldições não pegam. Elas não pegam. Então esta é a palavra. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, compartilhe, divulgue. Se você gostou, se você não é inscrito, se inscreva. Vamos fazer com que esse canal cresça para que centenas de milhares de pessoas sejam alcançadas com essa palavra. Não que nós queiramos fazer proselitismo, não, como alguns pensam. Isso é por conta do Espírito Santo. É o Espírito Santo é quem faz. Somente Ele pode fazer. Eu não convenço ninguém. Como ninguém nunca me convenceu. Eu fui convencido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te tira de lá, como tirou a muitos que me seguem nesse canal e no canal de muitos outros da graça de Deus. Foi o Espírito Santo. Não foi Geraldo Moreira, não foi Júlio Chaves, não foi Cláudio Mendes, não foi Elcio de Jesus, não foi Messias Souza, não foi Alírio, não foi Levi Salles, não foi nenhum de nós que te tiramos de lá. Foi o Espírito Santo. A honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração é tão somente deste Deus único e soberano que reina sobre tudo e todos. E ninguém pode frustrar os seus planos. Tudo é a vontade de Deus. Quando Ele quer, Ele toma uma atitude. Porque chegou a hora, chegou o momento. Porque muitos me perguntam, como é que você saiu de lá? Como é que começou isso? Quem foi? Não, foi o Espírito Santo. Então somente Ele que me iluminou, que abriu a minha mente. Como vocês sabem, eu era um teólogo, professor de faculdade teológica e de 3 seminários. Eu não entro nem na questão da minha vida profissional secular. Tem aqui diplomas de faculdades que eu fiz secularmente, que me serviu muito. Hoje eu sou aposentado. Mas dentro do contexto teológico, quando me perguntam, você faria? Hoje não, com a mente que tenho, lógico que não. Mas quando eu fiz, sim, teve a sua importância naquele aiô. Mas hoje não. O teólogo não tem como te convencer. O professor da escola bíblica dominical que tu frequenta todo domingo não tem como te convencer. Nem a ele mesmo e nem os outros. Só o Espírito Santo. Esta é a palavra. Então os religiosos estão perdidos dentro das sinagogas, mesmo cumprindo normas e leis. Eles carregam consigo consciência pesada e sentimento de culpa. Beijo no seu coração, forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.